A cidade da Vitória de Santo Antão, localizada no Planalto Borborema, encontra-se a 48 quilômetros do Recife, a uma altitude média de 157 metros acima do nível do mar. Sua população é estimada em 130 mil habitantes. Seus 372 quilômetros quadrados de área, que se distribui entre a mata úmida e a mata seca, fazem limites com os seguintes municípios: ao norte, com Glória do Goitá e Chã de Alegria; ao sul, com Escada; ao sudoeste, com Primavera; a nordeste, com São Lourenço da Mata; ao leste, com Moreno e Cabo; e a oeste, com Pombos. O município da Vitória de Santo Antão concentra importantes bacias hidrográficas da zona da mata do estado. Seus principais rios são Tapacurá, que nasce na Serra das Russas e é o mais importante afluente do rio Capibaribe. Corta a área urbana da cidade e recebe como afluentes os riachos Natuba, Ronda, Pacas e Mocotó. Tem ainda os rios Pirapama, Jaboatão e Ipujuca. O Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, idealizado pelo Dr. Djalma Raposo, na ocasião promotor público desta cidade, foi fundado no dia 19 de novembro de 1950 por uma pleiade de 30 vitorienses. Tem o Instituto como finalidade principal o estudo da história, da geografia e ciências afins, do plano nacional, estadual e especialmente da Vitória de Santo Antão. Desde o início, tem como sede este belo e espaçoso imóvel, construído em 1851 pelo Dr. Joaquim Jorge dos Santos, promotor público da nossa comarca, que o alugou logo em seguida à Câmara dos Vereadores, que nele instalou o Paço Municipal. Em dezembro de 1859, por ocasião da visita da família imperial à nossa cidade, foi desocupado pela Câmara e transformado em Paço Imperial, para alojar o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina e sua comitiva. A partir dessa data, passou a ser conhecido como Casa do Imperador. No decorrer dos anos seguintes, ele serviu para diversos fins: residência de senhores de engenhos e de comerciantes, educandário, posto de saúde e de higiene, sede do tiro de guerra e do Esporte Clube da Vitória. Até que, afinal, em 1950, o velho solar passou a alojar o nosso Instituto Histórico e Geográfico. No primeiro setor, entramos na linha do tempo. O que é a linha do tempo? É a exposição e narração dos principais fatos da nossa história. Em 1626, acompanhado por familiares, chegava ao vale do rio Tapacurá o português Diogo de Braga. Vinha da ilha de Santo Antão, arquipélago do Cabo Verde, na época colônia de Portugal. À margem esquerda do rio construiu algumas casas e uma capelinha dedicada a Santo Antão, padroeiro da sua terra natal. Os novos habitantes começaram a desbravar a terra. Dela tiravam seu sustento e o excedente da produção era comercializado. O povoado ficou conhecido como Povoado do Braga. Após sua morte, passou a ser chamado de Povoado de Santo Antão da Mata, tornando-se um centro abastecedor de verduras e legumes para as cidades circunvizinhas. Essa vocação de celeiro permanece até os dias atuais. 4 anos após a chegada de Diogo de Braga
exatamente em 1630, os holandeses aportavam em Pernambuco. Marcharam contra Olinda e em pouco tempo eram senhores da situação. Mas aquilo que parecia ser tão fácil tornou-se um inferno para os invasores. Em 1637, a Holanda enviou para governar Pernambuco o príncipe Maurício de Nassau. Com habilidade e competência, conseguiu acalmar os bravos pernambucanos. No ano de 1644, Maurício de Nassau foi chamado de volta à Holanda. A partir dessa data, a resistência dos nativos aos invasores recrudesceu. Assumiu a liderança da luta o senhor de engenho João Fernandes Vieira. Os holandeses procuraram prender o governador da Liberdade a todo custo. João Fernandes Vieira e sua tropa refugiaram-se em São Lourenço da Mata. Ameaçados pelos flamengos, assim eram conhecidos os holandeses, fugiram em direção ao Monte das Tabocas, pequena elevação, onde se dispuseram para resistir às bem treinadas tropas inimigas. Nosso exército era constituído por um punhado de homens sem armas suficientes e sem treinamento, porém possuíam a bravura e a valentia. João Fernandes Vieira tinha um grande auxiliar, o valente sargento Mor Dias Cardoso, que era especialista na tática de guerrilhas. No dia 3 de agosto, teve lugar a grande e importante batalha na qual nossos bravos soldados bateram as tropas flamengas. 3 de agosto, primeira vitória dos luso-brasileiros que acelerou o processo de expulsão. Em 1710, originava-se em Vitória de Santo Antão o primeiro movimento que pretendia tornar Pernambuco independente de Portugal e que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Seria o primeiro regime republicano em terras da América do Sul. Comandou o movimento o bravo capitão-mor Pedro Ribeiro. Na ocasião, já não era mais povoado. Passara à freguesia de Santo Antão da Mata. Em 1812, passou ao estado de Vila e em 1843 foi elevada à cidade e tomou o nome de Vitória, em referência à famosa e importante Batalha do Monte das Tabocas. Interessado em conhecer o local da batalha, chegou em 1859 à nossa cidade o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina e parte da corte imperial. A família ficou hospedada neste prédio que hoje abriga nosso instituto e que guarda relíquias daquela importante visita. Finalizando a linha do tempo, chamamos a atenção dos visitantes para nossa participação na Guerra do Paraguai, na qual despontou nossa grande heroína Mariana Amália. Em seguida, temos a Hecatombe do Rosário, sangrento movimento político que resultou na morte de vários vitorienses. Finalmente, o painel sobre as Ligas Camponesas, movimento surgido em 1950 e que pretendia realizar a primeira reforma agrária no país. Saindo da linha do tempo, ingressamos no Museu Sacro, rico em imagens e objetos utilizados nos cultos religiosos. Destaque para as peças provenientes da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a primeira Bíblia protestante utilizada na cidade e a liteira do cônego Bernardo.
O terceiro setor é o da imprensa. Nosso primeiro jornal, o Vitóriense, surgiu em 1866, fundado por Antão Borges. Muitos outros sucederam ao Vitóriense, com destaque para o Lidador, criado em 1880 por José de Oliveira Maciel e que permaneceu em circulação por um século. O museu conserva o prelo, máquina tipográfica usada pelo Lidador em suas primeiras impressões. Nesse setor, prestamos uma homenagem aos nossos jornalistas e aos escritores vitorienses que se destacaram na literatura, tais como Osman Lins, Nestor de Holanda, Célio Meira, José Aragão, Zilda Crisóstomo e Ivanete Rego Barros. As artes. No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, eram tão florescentes em Vitória que o mundo literário do estado a cognominou de Atenas Pernambucana. O quarto departamento do museu é dedicado ao mais importante setor econômico do município, a atividade agroaçucareira. Nele, o visitante tem a oportunidade de acompanhar todo o processo da fabricação de mel, rapadura, açúcar e cachaça. Como não poderia ser diferente, dedicamos uma área aos ricos de engenho e ao período da escravatura. Este setor é finalizado por uma exposição de material construtivo. Nele conservamos azulejos e peças de construção, tais como telhas e tijolos em diversos formatos. Passamos em seguida para o setor antropológico. Peças simples, mas importantes, refletem os costumes e hábitos da nossa gente no decorrer dos séculos XIX e XX. Máquinas de costura, pilões, assadeiras, imagens, as carpiteiras ou choronas, figuras dos folguedos populares, mamulengo e maracatu, peças de cerâmica e dos cultos afro-brasileiros. Chegamos ao último departamento do museu, a Galeria de Artes. Nela, expomos obras de artes dos artistas vitorienses e dos amigos da Vitória de Santo Antão. Antes de subir a escada que dá acesso ao mezanino, temos algumas peças do nosso rico acervo que tratam da imagem e do som e do setor militar, armas e fardas. O Instituto também dispõe de um salão nobre, onde são realizadas reuniões de diretoria e sócios, e de um teatro com 250 lugares, o Silogeu, palco dos eventos cívicos, um espaço totalmente climatizado. O Silogeu está aberto para todos os vitorienses. O visitante poderá ainda contemplar nossa ampla biblioteca pinacoteca e o confortável setor de consultas colocado à disposição dos nossos visitantes, especialmente dos nossos alunos. O museu e a biblioteca abrem de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O telefone do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória para agendar visitas: 81 3523 1147. Texto: professor Pedro Humberto Ferrer de Moraes. Imagens e produção: Gilberto Lorena. Narração: Edinaldo Torres.